Então, boa tarde, sejam bem-vindos. Nós vamos inaugurar hoje um conjunto de conversas que têm como finalidade nós podermos fazer, dentro de algum tempo, com base nas conversas, a história local, a história de Minde, não em história no sentido que as pessoas conhecem a história, as guerras, não sei quanto, nada disso, é a história do local, a história de Minde. O tema de hoje é o tema da água. Eu tenho aqui um livro, devo também uma palavra de gratidão a todos os anónimos, pastores e agricultores, que no campo me diziam invariavelmente o seguinte: o senhor anda à procura de água. Eu queria-vos pôr a conversa, mas queria-vos dizer à partida uma coisa, que é, porquê é que em Minde não há água? Vocês conhecem algum rio a passar por aqui? É sobre este problema, antes de haver água canalizada, que eu queria que vocês ouvissem experiências dos mais velhos. O que é que eles sabem, porque eles viveram isto? E como é que se ia buscar água para o poço? Era do telhado. É dos telhados. Por isso vinha dos telhados, punha-se um beiral nos telhados, as primeiras águas ali no outono, final de setembro, princípio de outubro, deixavam-se correr, e depois a limpar o telhado, e depois o resto vinha para dentro do poço. Eu, quando tinha 7 anos, a minha mãe fazia-o comer, mas ia pedir a água às pessoas que tinham poço. O meu pai era cavouqueiro. O que é cavouqueiro? É o que fazia os poços. Tinham uma broca para abrir, faziam um furo na pedra e depois punham dinamite para arrebentar, para chegar à profundidade. A partir dos 3 metros tinham que montar um sarilho com uma corda e com um baldezinho, punham as pedras e o outro cá em cima puxava. Aquela parte dos bombeiros que é inundada é a continuação da mata, mas a determinada altura formou-se, durante milhares de anos, ou para não dizer milhões, ali um depósito daquele material que vocês conhecem como a pincha, que é um barro e umas pedrinhas, uns calhauzinhos misturados. E então, aí, nesses sítios, não se encontrava pedra quando se abriu o poço. Era pincha. E então era mais fácil. Era mais fácil. À noite, a minha mãe já tinha um cântarozinho com pouca água. Mas isso era aqui já, nesta casa, por nesta cima. casa. Aqui atrás mesmo. Punha um bocadinho de água numa bacia. Primeiro era o meu irmão lavar os pés na água, depois era eu e depois era o meu pai, na mesma água, porque não havia água. Porque havia poucos poços em Minde. Eu sempre com uma cantainha e com o almude era 10 Isso era quando iam pedir, iam com mas aproveitavam a água mesmo dos telhados, aproveitavam. Punham algodão. Era um cano que eles tinham, E tinham um cano assim, e depois tinham uma descarga e punham uma bacia, ou o que era, a apanhar a água para a gente lavar os pés e para beber. Fez isso que eu fui criado. Estava no balde, com uma corda, ia lá até baixo, e depois tombava e ia para cima de água. E depois com esta água punha-se dentro das bilhas que eram de lata ou das como é que chama, das coisas de barro, os cântaros de barro. O que é que acontecia muitas vezes? A gente esquecia-se e lá ia o barro por aí abaixo. Atava-se com uma corda e a fateixa, como é de ferro, ia lá para baixo, estávamos assim, cá em cima assim, até a fateixa apanhar uma parte do balde e com este bico metia e lá vinha abaixo. Havia pessoas que tinham que apertar água aos ombros. Eu, por exemplo, E à cabeça? vivia aqui no Coreto, aqui ao lado, na minha casa, e quando eu casei, fui a primeira cabeleireira de Minde, também posso dizer, que apareceu em Minde, e nessa altura a água depois para o esquentador trabalhar. Lá ia com o almudo buscar a casa do seu tio. Era um problema.
problema muito grave. Agora vocês perguntem como é que as pessoas lavavam. Quem tinha poço, tinha um tanquezinho em casa, enchia o tanque e depois aproveitava a água toda para lavar primeiro a roupa branca e depois a roupa de cor, que era na mesma água. Sim. E quem não tinha? E a mata de inverno, mas de verão. A minha mãe ia lavar muitas vezes à zibreira. Quando vão andar agora a pé para a mata e vou ao lagoeiro e depois há outra lagoa lá ao fundo, a minha mãe diz que não tem saudades nada disso porque foi para lá, ia para lá trabalhar, lavar muita coisa. Eu lembro muito bem da lã ser lavada à beira da mata, tinham uns caldeiros grandes, muito grandes, uns bidões, punham por baixo 2 tijolos ou 2 pedras, sentavam o bidão, faziam lá, o lume lá por baixo para a água aquecer, para lavar melhor a lã. Exato. E depois tiravam-na de lá com uma forquilha, que estava muito quente, e estendiam-na em cima das pedras. E então, quando chovia, não havia passeios, era valetas. Era um empedrado, como aí na estrada, a fazer assim, a fazer um valezinho, e a água corria na valeta quando chovia. E então ela punha-se dentro de casa, o pial da porta servia de sítio para esfregar a roupa e aproveitava a água que corria na valeta para lavar a roupa. Isso estão a ver que histórias são estas, não é? Histórias muito complicadas de vida. Isto em mim deram um clã, repare, ajudavam-se uns aos outros. Olha, vai lá na minha casa, olha, vai lá buscar quando quiseres. Às vezes desertinha que não fossem, mas... Agora gostávamos de vos ouvir a vocês, não têm perguntas para fazer. Olha, que há uns anos eu contei isso ao meu neto e ele disse-me assim, mas isso é tudo verdade. Uma bacia deste tamanho. Levava um quarto de litro de água, não mais. E estava ali dias inteiros, dias seguidos, para as pessoas lavarem as mãos. Quando chegou 1810, as invasões francesas, foi a terceira invasão, começou em julho ou agosto de 1810 e avança durante uns meses, as tropas francesas avançam e chegaram aqui. E então os mindricos, onde é que se vão esconder? No regatinho, que era setembro, a água estava lá muito abaixo, eles podiam se esconder lá sem apanhar água e foram se esconder lá. Então essa minha tetravó escondeu-se no regatinho, miúda. Ela chamava-se Maria de São Bernardo e os netos a conheciam-na como a avó Santinha. E então a história é esta. A avó Santinha gostava muito de nos contar que entrou um dia no regatinho e foi sair ao felgar. Isto tudo está relacionado depois, o fiozinho de água chamado regatinho, como se diz, água em mindrico. Estão a ver como a nossa língua vai buscar as coisas nossas, dos locais, de histórias, de situações que se vivem. É aí que nós vamos buscar a origem da língua. Porque havia uma hierarquia para as pessoas se lavarem. Primeiro era, obviamente, a pessoa mais importante da casa, que era o pai. E depois, sucessivamente. E o último, a quem era dado o banho, era o bebê. E a água precisava mesmo estar ali. E a água, imaginem Na minha casa não. como é que estaria. Não se conseguiu ver. Sim, isto é uma história muito antiga, século XVIII. Agora imaginem como é que a água estaria. De tal forma que deu origem a cuidado, não vá o bebê na água. Quando iam deitar a água fora, não se vê. Não se vê. E no colégio era proibido, só tomávamos banho uma vez por semana e se estivéssemos muito tempo dentro da cabine, a freira estava cá fora e fechávamos a água. Eu lembro-me da miúda ir comprar água engarrafada, por isso um garrafão de água de uso ou uma garrafa de água das pedras à farmácia. Era aí que se vendia, era na farmácia. E era só para quem estava doente. As primeiras tinturarias em Minte aparecem no final de 50 e os primeiros anos de 60. Como é que uma tinturaria em Minte funcionava? Então havia um caminhão cisterna que começava às 7 da manhã a caminho do Alviela e acabava já à noite. E eu lembro um dia esse depósito. Íamos lá lavar a cara e então houve um senhor, não sei se foi o senhor Rogério, mas foi o senhor Rogério, naquela altura disse assim, olha,
Estás a lavar a cara aqui, já sabes que não sabes de mim. Quem lava a cara no depósito na noite de São João não sai de mim. Porquê isto? Eu tenho uma pergunta. Diz lá. Pelo menos a minha avó e as minhas tias contavam que só comiam. Pronto, a alimentação baseava-se em broa e sardinhas ou o que era. E perguntar o que é que costumavam comer. Como havia pouca água para fazer as comidas, precisava. Comiam, tinham feijões cozidos e couves cozidas, que era tudo que havia. Éramos vegetarianos. A sardinha só vinha da Nazaré de 8 em 8 dias. E era pouca. Talvez essa gente mais nova não saiba. Eu acho que sim. Então diz lá. Sim. Eu acho que uma salgadeira, pronto, já acho que é para salgar as comidas. Mas o que é que se salgava? O que é que se salgava? Alimentos, não sei, tipo peixe, Que tipo de alimentos? Não. A salgadeira era uma coisa, uma caixa, vá lá, uma marca de pedra, cavadinha à mão. Tinham aqueles pedregulhos grandes que cavavam à mão, ainda tenho uma polícia, eu sei o quê. Toda delgadinha à mão até formar uma arca sem tampa. E depois matavam o porco. Era a carne de porco ia para lá, matavam o porco e tiravam o toucinho do porco, tiravam as pernas, os presuntos, as coisas todas, os ossos, e punham lá dentro dessa pedra com muito sal. E o sal fazia às vezes, e faz às vezes, do frigorífico. E à medida que iam precisando da carne durante o ano, tiravam da salgadeira, lavavam-na o máximo possível, tirar aquele sal. Primeiro tirava sal assim, tirava a mão, para tirar o sal. Então tiravam à mão ou com a faca e iam raspando aquilo tudo, e depois davam um bocadinho de água e depois metiam na panela. Daí a importância do sal. De origem, sabem o quê? Como? Sabem qual é a origem da palavra salário? Sal. Pagava-se a jornada em sal. Sal era uma coisa preciosa. E depois aproveitaram o espaço, porque o chão até dava alguma cultura e tinha água que ficava depois da cheia, e então começaram a talhar aquilo aos bocadinhos, aos retalhos pequenos, e a pôr murinhos de pedra solta, pedras em cima umas das outras, para a água passar entre as pedras sem destruir o muro. Porque se fosse com uma argamassa, um cimento, um barro qualquer, a água passava e destruía. E então são as pedras, chamado muro de pedra solta, umas em cima das outras, tipo uma alturinha destas, e as pessoas tinham então aquilo que se chamava uma pousía ou uma vinha. A pousía é quando ainda não tinha vinha, tinha a vinha, e então eles começavam a tratar da vinha só depois de sair a cheia. Mesmo a nível do nosso país, não havia nenhuma vinha, não havia uvas com a qualidade das tomatas. Mas que não duravam muito, porque nós temos aí uma carta muito interessante. Rocamelo, com 20 anos, isto em 1800 e tal, foi estudar para a Alemanha. E de vez em quando havia alguém que levava encomendas para lá. E uma das encomendas foi vinho de uvas da mata. E nós temos uma carta em que ele agradece ao irmão o vinho, mas que pena, chegou aqui completamente estragado. Porque o vinho da mata, das uvas da mata, não aguenta muito tempo. A minha mãe fazia pão só domingo a domingo. Antigamente não havia o desperdício alimentar que há hoje. Exato. Porque hoje há desperdício alimentar. Não chega aos alimentos, mas há grande desperdício. Mas este tema da água pareceu-nos a nós, quando pensámos nele, no mais importante, porque é a base. Sem água não temos nada. E por isso, Minde só se começa a ter algum desenvolvimento e a atrair gente fora desde o momento que o problema da água foi resolvido. E a indústria só começa a desenvolver quando o problema da água foi resolvido. E por isso, a partir da década de 60 foi o grande esplendor de Minde, a década de 60. Pensámos em revigorar as mantas, os homens de Minde só nos diziam: não pensem nisso. Não pensem nisso, as mantas nunca deram lucro a ninguém. Não pensem nisso, gasta-se muito dinheiro e não há lucro. E nós íamos dizendo: nós não queremos lucro, queremos manter a tradição.
Ainda me lembro do Canto de Simões ir vender mantas para Lisboa. Para Cascais, na zona de Cascais Não, e na Baixa não. E andava a pé Sim, a ele, o subir pai. com as Sim, mantas às costas. É verdade. A desgraça que é. O seu Carlos de Simões e o pai dele. O pai dele. E o pai. E o pai. Esse era o senhor Manuel, o pai do Manuel do Zorra. Ah, o Zorra, O sim. senhor, como é que ele se chamava? O senhor José... Zé da Brisa. Zé da Brisa, exato. Zé da Brisa. Havia uma carreira todos os dias, que Todos os saía de dias. Mirarraia às 8h30 da manhã e E chegava às a Lisboa 8h30 por volta da sábado, 1 da tarde e depois saía de Lisboa às 3h30 da tarde, passava Chegava aqui por aqui. volta das 9. Era 8h30. Era a carreira da Mira. Era o pai da Leonor, o senhor Leonel, fazia a condução. Exato. Andava cá e lá todos os dias. Todos os dias funcionava essa carreira. E com muita gente. E com muita gente, sempre cheia. Sempre cheia. Não, mas eu acho que é isto que as pessoas atualmente devem saber, devem interrogar sobre isto, porque isto vai, se for transmitido em livro, vai se perpetuar. Se for oralmente, esquece. E daqui a 50 anos, nós temos uma geração que não sabe a história do local onde vive. Como vocês sabem, quem não tem passado não tem futuro. Quem não tem passado não tem futuro. Se vocês sabem o vosso passado, vocês têm futuro, porque o futuro assenta sobre o passado. Se não assentar, o futuro cai. É como o telhado, a casa sem telhado, ou a casa com telhado sem paredes. Precisa das paredes, precisa de tudo para assentar. E se nós estamos a pensar no futuro, nós temos que ter raízes para assentar no futuro e temos que saber do nosso passado para podermos construir o futuro.